A nossa ideia é, enfim, entender como a gente pode ajudar a entender como a 30ª acontece, como a Bienal acontece, perdão, e ouvir de vocês é muito importante. Então, se no meio da fala alguém se sentir com uma urgência, com uma pergunta, por favor, faça, sintam-se livres para interromper a gente. Eu queria só que alguém colocasse a apresentação aí, por favor. Apresentação. Então, eu vou começar. Eu só queria introduzir rapidamente o que é a comunicação na Bienal, para vocês terem uma ideia de como ela surgiu, como ela é composta. A área de comunicação, ela surge, num primeiro momento, em 2009, como uma área de design, especificamente. Uma área projetual pequena, por volta de outubro de 2009, junto com a mudança de gestão. E essa área ela já nasce preparada para dar conta da 29ª. Irá, se bota no começo. Obrigado. Então, em 2009, essa área se formou com pouquíssimas pessoas e ela foi criando uma relação orgânica com uma área de editorial que era ligada estritamente à curadoria. E naquele momento a gente tinha alguém de internet também, mas ainda não era uma área consolidada, estava sob o design. E esse processo foi se desenvolvendo até que em um momento, acho que um pouquinho antes de 2011, 2010, o André Stolarski, que era o nosso gestor e foi a pessoa que pensou essa estrutura, ele conversou com os integrantes e falou: vamos fazer uma área de comunicação propriamente dita, em que o design é um braço só, em que o editorial é outro braço, em que a internet é um braço autônomo e que essa comunicação também tem uma comunicação dentro dela, uma espécie de metonímia, para cuidar realmente das relações e da relação com a imprensa e das redes sociais, e etc. Então, a área de comunicação na Bienal ela é formada por 4 pernas, digamos assim: o design, a internet, o editorial e a comunicação propriamente dita. Então, eu vou falar do design especificamente. Como a gente está um seminário, num capítulo do seminário, digamos assim, que fala de construir relações, eu fiquei eu tentei refletir sobre o que seria a minha posição aqui como designer, desde 2009, num seminário educativo, falando sobre relação com o público. Para mim, a metáfora que eu consegui construir, ou seja, a ponte que eu consegui construir para falar com vocês é o material educativo. O material educativo ele é um projeto que sempre acontece com uma certa antecedência em relação à exposição. Ele é um projeto que envolve muitas áreas, de maneira mais direta: a curadoria, o design, o editorial e o educativo. Então, ele é um projeto conjunto sempre. E aí eu acho que o que eu posso fazer, como eu estou aqui desde essa época, desde 2009, pelo menos é contar um pouco a história do material educativo, sobretudo da maneira como ele foi formatado fisicamente, de onde ele vem e que tipo de influência ele sofreu. E eu acho que é uma maneira de eu conseguir falar sobre isso, que eu acredito que é um ciclo que muitas pessoas devem ter dado uma noção aqui, que é a Bienal, ela se direciona para os seus públicos, mas seus públicos voltam para a Bienal o tempo inteiro. Eles realimentam a estrutura permanente da Bienal e eles influenciam as exposições seguintes. E acho que isso é uma ideia muito importante, sobretudo por um material educativo que é uma publicação muito especial sobre vários aspectos. O primeiro, eu acho que é esse que eu falei para vocês, ela conjuga muitas áreas ao mesmo tempo, num momento em que elas estão se conhecendo. Às vezes a curadoria acaba de chegar e precisa pensar o material educativo com as equipes aqui dentro.
Mas acho que o material educativo, ao longo desses anos, ele mostrou que tem uma característica muito curiosa. Ele é quase que uma grande publicação todo ano, com edições específicas por exposição. O que eu quero dizer com isso? Em geral, a ideia de publicação, sobretudo para o corpo editorial, ela é uma ideia unidimensional. Ela parte de um corpo específico de pessoas que tomam decisões, ela consolida essas decisões num formato, multiplicam esse formato, espalham pelo mundo, jogam isso para as pessoas. Mas eu acho que o material educativo ele tem essa direção única, mas ele tem uma espécie de retroalimentação muito especial, que é como as equipes tendem a ser permanentes na Bienal nos últimos anos, toda vez que o material educativo é publicado, nós do design, sobretudo a equipe do educativo, a gente recebe um retorno das pessoas que usaram o material. A gente acaba vendo, eventualmente, o material sendo usado. E nós projetamos no passado, somos os que vão projetar a seguir. Então, os projetos eles meio que sofrem influência dos seus usuários, dos seus leitores, do seu público. Então, acho que o material educativo ele acaba sendo quase que um caso especial de retroalimentação da instituição. Ela se volta para o público, mas o público retorna para ela alguma coisa e ela incorpora isso no momento que ela vai fazer a edição seguinte. E eu acho que eu vou tentar dar para vocês uma ideia de como isso se traduz em formas específicas do material. E aí, por favor, me interrompam se vocês tiverem questões e acharem pertinente falar. Bem, a questão do design especificamente dentro dessa história é que nós projetamos as formas físicas, concretas desses materiais. Esse projeto, ele nunca é feito no vácuo, né? A gente está sempre em diálogo constante, desde o primeiro momento, com o educativo, curadoria e o editorial, que cuida efetivamente dos textos, consolida os textos. Então, o design ele tem uma relação indireta com o seu público, digamos assim. A gente não consegue, até por ser poucas pessoas, e ter um trabalho muito de escritório, um trabalho muito duro de projeto, a gente não consegue fazer um corpo a corpo com o nosso público, digamos assim. A gente não consegue estar lá nas ocasiões que o material educativo é usado, a não ser quando ele está próximo da gente aqui. Então, assim como a relação, eu posso dizer que a relação do design com o público, do material educativo é indireta, mas eu também posso dizer que ela é mediada pelo educativo. E acho que é isso que eu estou querendo dizer aqui. A gente recebe do educativo algumas direções, a gente trabalha junto com eles e entrega de volta esse material para o educativo. O educativo dissemina isso, mas o educativo retorna com informações e com questões e com reflexões depois que esse material está na mão das pessoas, e isso volta para a gente. Então, o que eu quero tentar dar uma ideia aqui é de alguns momentos em que dá para ver isso acontecendo, dá para ver que o público responde ao educativo e o educativo traz essas questões para a gente de novo e coloca elas como um novo ponto de partida ou um ponto de partida revisado. Assim. Só para vocês terem uma ideia, eu até trouxe os materiais aqui, caso a gente tenha alguma dúvida, caso eu sinta que eu preciso mostrar alguma coisa. Mas o panorama são 5 materiais que a gente fez juntos. Essa equipe que está na Bienal desde 2009, a gente fez 5 materiais juntos. O último, acho que alguns de vocês já viram, já receberam. E eles têm formas análogas, mas eles têm características muito próprias. De novo, essas características às vezes vêm de uma conversa com a curadoria e com o educativo, às vezes elas vão vir, como eu quero mostrar para vocês, às vezes elas vêm de relações e de questões que o público descobriu, que não fomos nós. E uma outra coisa que eu queria falar, só para dar uma ideia também do educativo, ou seja, a gente está falando de 5 materiais em 5 anos, e que
se eu puder pegar o primeiro, que é a 29ª, só para vocês terem uma ideia, ele teve uma tiragem de 40 mil exemplares. Então, a gente está falando de uma disseminação realmente gigantesca. Os outros materiais tiveram menos cópias, circulam em torno de 5, 10 mil desde então, porque houve até um ajuste de distribuição, ou seja, quando você tem 40 mil materiais, você tem uma questão de distribuição séria para resolver também. Então, só para vocês terem uma ideia do panorama disso. E eu acho que uma coisa que a gente sentiu em 2009, 2010, quando a 29ª estava sendo feita, é que material educativo, por sair de uma instituição como essa, que tem muita atenção das pessoas, por ter um número de cópias muito grande, por chegar em muita gente, ele acabou influenciando muitos materiais seguintes, como é o que eu tenho repetido aqui, mas eu acho que ele chegou ao ponto, de especular essa ideia, de quase se consolidar num gênero de material. O que isso quer dizer? Existia material educativo antes da 29ª, certamente, existem em vários outros lugares, mas eu acho que pela influência que ele tem no contexto das artes e da educação, ele quase que virou uma espécie de um ponto de referência para outros materiais. E por isso eu falo em gênero. Ele deixou de ser uma mera edição para virar um gênero de publicação. Hoje em dia a gente fala aqui dentro em material educativo com uma certa naturalidade, mas se você parar para pensar, é uma ideia muito difícil de captar, né? E a gente viu que o material da 29ª virou um ponto de referência. Ele foi publicado em 2010, esse aqui da esquerda de vocês. E no mesmo ano, o Centro de Cultura Judaica fez um material quase igual. E a gente ficou muito feliz, na verdade, né, com isso. Mas ele tem praticamente a mesma embalagem, o mesmo formato, a estrutura das fichas por artista é quase a mesma. E aí, quando a gente viu isso, a gente falou, nossa, as pessoas olharam isso e se aproveitaram, se incorporaram questões que a gente decidiu. Isso é muito bom, na verdade. É sinal de que o material realmente abre possibilidades para outras pessoas pensarem o que significa material educativo. Essa ideia de material educativo, para mim, é extremamente enigmática ainda, mas eu quero deixar isso no ar um pouco. Então, eu quero falar rapidamente dessa retroalimentação mediada que eu falei aqui, ou seja, como o design, que era esse pequeno escritório em 2009, com pouca gente, com muito trabalho, começou a criar começou a trabalhar um tipo de publicação que chegou na mão de muita gente, um pouco menos de um ano depois, cerca de 6 meses depois. E como essa chegada na mão das pessoas, na verdade, muda o que esse escritório, o que essas pessoas projetam aqui dentro em termos formais nos anos seguintes. Então, acho que uma mudança que foi fundamental para a gente e que teve consequências que eram inesperadas, a gente pegou, quando a gente começou a desenhar o material educativo da 29ª Bienal, o que a gente fez foi tentar olhar para alguns materiais aqui dentro da Bienal que já tinham sido feitos, e uma referência era da 27ª, que já se chamava material educativo, e ele tinha uma característica que era curiosa e que a gente resolveu mexer com ela. Na verdade, um ajuste de forma muito simples. A gente pegou essas fichas que eram A4, no formato A4, pesado, com uma borda branca para manter a obra sem corte no meio, com alguma descrição da obra no verso. A gente simplesmente foi mudar esse formato A4 para o formato quadrado. Parece um detalhe, uma besteira, quase que uma mera questão de gosto, mas eu acho que isso teve uma influência drástica, tanto no uso desse material específico da 29ª, quanto nos materiais seguintes, dos anos seguintes. Porque na hora que você tem formato quadrado,
você meio que se apropria dele de uma maneira diferente. A sua mão quase que não vê diferença entre orientações diferentes, e o verso e a frente eles ficam um pouco mais intercambiáveis, e você começa também a ter uma noção de que dois quadrados eles se casam melhor do que dois formatos retangulares muito específicos. Então, uma mudança pequena desse tipo, eu acho que teve uma influência grande quando esse material foi sendo usado e foi sendo manipulado e foi sendo recomposto em partes diferentes. E foi ganhando um outro tipo de presença nos espaços. Ele já não era mais o parente de uma folha de ofício, de um papel impresso. Ele já era uma coisa autônoma, intercambiável, que podia ser associada a outros formatos. Ela podia crescer infinitamente sem perder, digamos assim. E a gente vai ver como certas instituições cresceram a ficha por elas mesmas. Então, o formato quadrado, ele parece que foi determinante para o uso do material. A gente, quando decidiu sobre isso, não tinha tanta certeza, mas a gente tinha certeza de que a gente queria uma ficha que fosse menos solene, ou seja, um grande formato com uma borda, e mais uma ferramenta na mão da pessoa. E é curioso como esse uso espacializado que as pessoas fizeram, de diversas maneiras, ele voltou para a Bienal, ou seja, a Bienal reincorporou ele no mesmo ano, em 2010, com os ateliês. E isso acho que foi curioso também. Ninguém tinha ideia de como as pessoas iam compor esse material. A gente tinha uma ideia de número de fichas por número de alunos, tinha uma ideia de que as pessoas eventualmente quisessem mostrar o material na frente da sala de aula, então tinha os cartazes, sobretudo para dar conta desse formato maior, mas a espacialização e a composição do material numa sala foi tão recorrente que a Bienal incorporou isso nos seus ateliês, e tinha uma parede pintada com tinta metálica, algumas fichas com imã, e você já tinha um ateliê pensado em função de um uso inesperado do material educativo. E isso tem uma influência nos anos seguintes. Na exposição do ano seguinte, em nome dos artistas, que era uma exposição intermediária, o ateliê já foi projetado para uma possível espacialização do material educativo. Então, e isso mudou já o projeto gráfico de início desse material. Então, só para vocês terem uma ideia de como essa construção de relação ela tem uma influência projetiva que vai desde o design até a arquitetura, com certeza. Uma outra coisa que também eu acho que na 29ª foi interessante, e eu estou falando muito da 29ª porque ela meio que abriu muitas possibilidades para a gente, e ela também foi uma aposta muito grande. E quando eu digo aposta, realmente ela foi, em alguns aspectos, um tiro no escuro. Aqui eu tenho um exemplo de uma coisa que teve um início banal, que foi durante 2009, no final de 2009, em alguns momentos em que o design, por exemplo, não tinha nada para fazer, porque estava esperando conteúdo. Em algum momento a gente desenhou aquela forma hexagonal sem motivo algum, a não ser pensar como organizar 120 artistas num espaço pequeno. A gente tinha esse número, 120 artistas vai ser a 29ª Bienal. A gente pegou umas bolinhas e começou a pensar em como botar 120 artistas num espaço, sem motivo além desse. E isso ficou simplesmente preso na cortiça da nossa área ali. E durante a feitura do material educativo, em algum momento, um assistente de curadoria passou e apontou e falou: o que é isso? Ele falou: não é nada, é só umas bolinhas, 120 bolinhas. Ele falou: mas parece um tabuleiro. E aí já tinha uma ideia de jogo rolando entre algumas pessoas que estavam projetando material educativo do ponto de vista editorial. A gente foi para uma reunião, levou isso e de repente começou a pensar um tabuleiro com os conceitos da exposição. Ou seja, todo mundo partia do centro da exposição e você tem sempre 6 direções para seguir a cada momento.
Cada direção tinha uma cor. Como a gente não conseguia botar um dado nem nada parecido dentro do material educativo, a gente botou umas fichas de cor. Se você sorteasse a cor, você ia para uma direção, você caía num conceito, existia um glossário e umas regras e um jogo associado a esses conceitos. Então, e a disposição dos conceitos ao longo do tabuleiro corresponde a uma divisão dos terreiros, que era um conceito importante para aquela exposição. Então, às vezes as coisas começam com uma faísca muito pequena e elas ganham importância, elas ganham proporção. Alguns colégios, e aqui eu trago o exemplo do Pio Santana, que é um professor que já ficou famoso entre a gente aqui, porque ele realmente se apropriou do material num nível absoluto. Assim. Ele fez um tabuleiro ele mesmo maior, porque ele queria ter um outro tipo de interação com os alunos, e ele mesmo produziu seus dados e incorporou as nossas regras num jogo que é dele, na verdade. E é isso que é interessante, se torna dele. Então, é só para vocês terem uma ideia de como, às vezes, e como isso influencia outros materiais, ou como isso aqui se torna problemático em outras ocasiões. Mas, enfim, as coisas começam, às vezes, de maneira muito singela, e pela relação que se constrói no projeto, com as pessoas, com as equipes, a gente pode chegar em lugares que nenhum de nós tinha imaginado. Ainda falando do Pio Santana, que é esse professor, peguei algumas imagens dele. Ele foi um sujeito que experimentou o material com bastante afinco e trouxe algumas questões para a gente. Uma delas era a maneira como o material funcionava quando as fichas eram expostas na sala de aula, na frente da sala, e como ele mesmo trouxe uma questão do tamanho dessas fichas, do tamanho dessas imagens. E uma coisa que ele fez, por exemplo, foi espacializar o material não de uma maneira absolutamente livre e propositiva, como aquelas outras que a gente viu, mas muito estrita também. Ele pegou 2 materiais, mixou e prendia sempre à frente e o verso da ficha. E uma coisa que surgiu dessa percepção é de que a gente precisava, para o ano seguinte, de fichas maiores. E isso já se torna uma premissa do projeto, quando a gente volta para as discussões iniciais de cada material, de cada edição, a gente tenta incorporar o que as pessoas perceberam. Então, a exposição é o seguinte, que em nome dos artistas, definitivamente o ponto de partida eram fichas maiores, como vocês estão vendo ali em cima, bem mais generosas. Uma outra coisa que aconteceu também, e dava já para ver em algumas imagens anteriores, é que quando as pessoas começaram a dispor esses quadrados, espacializar eles, elas começaram a criar conexões entre as fichas, e conexões de significado, conexões eventualmente verbais. E aí, quando a gente foi fazer o material do ano seguinte, a gente também tentou pensar sobre isso, como talvez fazer com que o material já forneça alguns elementos de palavra, de sentido, que não seja simplesmente uma ficha autônoma, mas que possa ter uma ideia de composição. E em alguns momentos usaram ainda suas próprias mãos, mas aqui embaixo tem um exemplo do ateliê do Nome dos Artistas, que também tinha, como já tinha uma parede dedicada para isso, as pessoas conseguiam até manipular melhor esse tipo de ligação. Eram faixas com trechos ou substantivos, ou advérbios, ou verbos, que as pessoas conectavam entre uma imagem e outra. Então, isso nem sobreviveu para o material seguinte, porque eu acho que, não sei, na verdade nem sei o que educativo acha sobre isso, mas acho que as pessoas se sentiram mais à vontade produzindo suas próprias formas de ligação do que já tem uma forma de ligação pronta. Mas ainda assim, o que eu acho é que a gente tenta responder a um tipo de uso que se percebe, e esse uso é espontâneo, esse uso não é projetado sempre. Aqui eu queria dar um último exemplo, que talvez seja um pouco mais vago, mas ainda assim eu acho que faz algum sentido, que é na 30ª Bienal, que já era uma exposição que tinha vivido 2 materiais educativos até lá. Na 30ª a gente começou de um outro ponto de partida,
que era uma noção de constelação que a curadoria trouxe, que era o oposto da ideia de ligação entre elementos. Era uma ideia de disposição de elementos com variações de tamanho e variações de distância em uma determinada área circunscrita. Então, nesse ano, a gente começou de um outro ponto de vista, e uma referência importante era do Aby Warburg, que é um historiador da arte, hoje em dia já reconhecidamente um teórico da arte também, um magnata, colecionador, etc., que fazia esses bordes, fazia esses quadros com várias imagens de obras de arte de épocas diferentes, mas que tinham relações formais claras, ecos de cor, ecos de estruturas, de padrão. E um desafio grande para essa exposição era como criar um dispositivo de material educativo para as pessoas poderem desenhar seus próprios bordes, digamos assim, seus próprios quadros. E acho que a referência do Aby Warburg foi muito desafiadora, porque ela era o oposto do que a gente tinha tentado fazer em termos de ligação entre elementos. Ao mesmo tempo, ela lidava com fichas de tamanhos diferentes, o que era, sobretudo, problemático em termos de produção. Também lidava com um número substancialmente maior de fichas, algo em torno de 90, quando a gente só tinha trabalhado com 40, por aí. Então, ela era um problema em diversas instâncias. Assim. A história desse material é super curiosa, daria para falar muito sobre ele só, mas eu acho que, como referência de fundo de cabeça, digamos assim, uma coisa que está lá no fundo e que a gente não sabe o que era, a gente começou a pensar em formas de encaixe, ou seja, formas de encaixe que pudessem solucionar o problema de um quadro e das fichas. E essa imagem me apareceu depois de muito tempo. Alguém pegou as fichas da 29ª e fez uma estrutura de encaixe. E isso a gente meio que desprezou na época, mas meio que isso fica ecoando no fundo da cabeça. Quando você vai projetar outro material e você tem uma dificuldade, às vezes essas coisas voltam. E eu acho que o princípio simples disso aqui voltou na estrutura do material da 30ª para solucionar o problema dos bordes. E ali em cima vocês veem, eram estruturas como essa aqui, muito simples, mas muito sofisticadas, porque elas dependiam de um tipo de material muito específico para não pesar demais o material e arrebentar a caixa. Mas ela é toda chanfradinha, ela é toda cortada numa grade específica para fornecer os encaixes para as fichas. Havia encaixes pré-determinados, encaixes livres, obviamente, mas o princípio de fazer duas peças se encaixarem com um corte simples já era algo que estava incipiente quando a gente recebia as imagens do uso do material, quando a gente percebia o que as pessoas tendem a fazer com ele. Então, talvez seja um exemplo difícil de dar, porque durante o processo do material educativo da 30ª Bienal, ninguém estava pesquisando formas de encaixe e olhando para essas imagens, mas eu não tenho dúvida de que ver esse tipo de coisa abre uma possibilidade para o futuro, quando a gente está projetando os materiais. Então, a noção que eu queria dar para vocês é de que o material educativo faz o seguinte, se eu puder resumir um pouco isso, e isso não acontece na Bienal sem que a gente tenha alguma permanência nas equipes. E isso é que eu acho que é estruturalmente importante falar. Quando o educativo, o design, a comunicação como um todo mantém de alguma maneira não só as mesmas pessoas, mas a mesma postura institucional, a gente consegue criar relações entre equipes que fazem com que o material seguinte não comece do zero. E isso é, digamos assim, uma metáfora também para a própria exposição. Como é que faz para uma Bienal não começar do zero a cada 2 anos? A equipe permanente é a resposta para isso, de algum jeito. Aqui só algumas coisas que eu queria mostrar, talvez com mais detalhe, mas eu sei que o tempo é curto. Mas o próprio processo de fazer as embalagens, ele também revela esse ciclo educativo.
Como as embalagens elas são um item determinante e muitas vezes a gente erra as embalagens, não dão certo, o que a gente faz na hora que está projetando e o fornecedor não fechou ainda, a gente mesmo começa a fazer embalagem lá dentro, cortando e experimentando o peso, encaixe, material. E a maneira de fazer as embalagens, digamos assim, experimentais, só para ter ideia do conteúdo, é pegando o material do ano anterior e sentando a faca nele. A gente pega os materiais, começa a cortar a embalagem antiga para fazer a nova. E de alguma maneira avalia que tipo de uso eles tiveram, que tipo de uso a embalagem anterior teve, etc. Então, esse processo da cobra morder o próprio rabo é a própria maneira como a gente projeta as embalagens lá dentro. Então, isso aqui, por exemplo, são cortes de embalagens do passado para fazer as embalagens do futuro. E eu acho que uma coisa que é no material educativo bem determinante, pelo menos foi durante os 3, 4 anos, foi essa ideia das perguntas. Ela surgiu de uma maneira relativamente espontânea na 29ª e ela virou uma espécie de fio condutor editorial dos anos seguintes. E as perguntas, obviamente, elas não têm resposta, né? Elas são uma mensagem para o futuro, digamos assim. E o material educativo, quando você começa a acompanhar essa história, esse fio condutor ao longo dos anos, começa a ver que as perguntas elas formam um universo próprio e o educativo, na verdade, acaba deixando de ser uma mera edição para se tornar um espaço de reflexão. E acho que as perguntas são uma ótima maneira de tornar isso visível. Elas são, digamos assim, a pergunta do material de hoje o material do futuro é a tentativa de responder a pergunta feita hoje. Assim. E eu acho que isso é uma metáfora boa para tentar explicar esse processo de republicação que a Bienal passa. Eu acho que é isso que eu queria falar. Queria passar para a tabuada já. Mas se vocês tiverem alguma dúvida no meio, alguma questão, alguma pergunta. Bom dia a todos. Ela quer fazer uma pergunta. Bom dia. Estou um pouquinho rouca, mas vamos lá. Meu nome é Lúcia. Eu sou artista plástica e ultimamente eu tenho feito alguns projetos, tá? E transitado aí por algumas cidades do interior de São Paulo, E nessa caminhada a gente tem encontrado diferentes grupos, né? De pessoas que têm interesse em arte e acabam ficando excluídas, né? Um desses grupos que eu tenho tido um contato maior são pessoas com deficiência visual. E a gente vê o quão é difícil para essas pessoas entrarem nesse nosso universo de artes visuais. Aí você falou todo esse projeto, que eu acho fantástico, mas como que ele foi pensado, ou se ele foi pensado de alguma forma, para as pessoas com algum tipo de deficiência, não só visual, como outras também, mas como que vocês pensam sobre isso? É uma questão que volta nas discussões do material educativo, sobretudo a questão da deficiência visual, né? As outras deficiências eu não vejo muito, eu pelo menos na minha ignorância, não consigo perceber muito quais são as outras mais, que tenham mais problemas para acessar esse material. A gente nunca conseguiu resolver isso para os deficientes visuais, isso a gente admite. Acho que tem uma questão orçamentária, mas que não é a principal. Acho que tem uma questão editorial também. O problema de um texto em braille, para colocar de maneira mais imediata, é que ele tem que ser muito maior, ele tem que ter um outro tipo de produção, e a gente não conseguiu chegar num ponto para conseguir traduzir o que acontece em termos editoriais dentro desse material com o que deveria acontecer no braille. É quase como se a gente fosse tentar dar conta de tudo que está dentro do material, o braille fosse quase uma publicação autônoma.
Mas é uma preocupação e que a gente ainda não conseguiu atender, isso a gente admite. E uma coisa que é importante nesse caso é que, mesmo na exposição, quando a gente quer entender como abrir espaço para essas outras pessoas chegarem, a gente não consegue por si mesmo. A gente precisa manter um diálogo tanto com os deficientes quanto com as pessoas que dão algum tipo de consultoria sobre esses casos. E isso, para essa exposição, por exemplo, está em andamento. A gente está tentando chegar lá. Mas certamente é um processo muito difícil, em que é muito fácil perder a mão e você quase que criar uma história separada para essas pessoas, o que não é o caso, definitivamente. Mas, em termos de projeto, em termos inclusive de projeto editorial, a gente ainda não conseguiu atender, não conseguiu chegar nessa questão. Isso aí é uma questão que está aberta ainda para o futuro, de fato. Bom dia, meu nome é Rosana. Eu tenho uma curiosidade. Aparentemente, o material educativo está baseado em uma determinada materialidade, que é uma questão do papel. Como a gente está numa era tecnológica, com muitas demandas e com uma crescente acesso de todas as pessoas, como fica essa fronteira dessa materialidade do educativo, e não só a fronteira física do meio, mas também do recurso, porque a tecnologia, a projeção de imagem ou qualquer outra mídia traz outra linguagem. Eu acho que o material ele funciona dando ensejo para um acontecimento. E aí o seu exemplo da projeção, ele é muito vivo aqui na exposição. Quando os ateliês são ocupados e são utilizados com material, todo tipo de interação com outras mídias e outros materiais acontece. Projeções por cima do material, cortes, outros tipos de substâncias entram em contato com ele. Então, eu acho que ele funciona muito como um start, uma ignição para esses processos. E eu acho que tentar colocar nele tentar fazer material educativo ser autônomo, ele dar conta de tudo que poderia acontecer para além do papel, é certamente pesado para ele. Essa é a minha visão pessoal. Assim, não é que a gente não discute isso lá dentro. Agora, se eu puder dar uma ideia, o material educativo ele é sempre um material econômico, digamos assim. Para chegar a 10 mil pessoas, ele precisa ter um unitário abaixo de R$25. Isso é um desafio no papel, sabe? E isso aqui, por exemplo, que eu trouxe, isso aqui é um material curioso até. Ele chama Tyvek, é um material da Dupont, produzido só pela Dupont. Ele é um não papel, né? Ele é um outro tipo de material. E ele foi fundamental para resolver um problema que era ter um material leve, dobrável, cortado, mas não rasgável, não umedecível, digamos assim. Então, eu acho que quando a gente sai do papel e a gente tenta chegar em outro lugar, respondendo quase às restrições de produção e às restrições de projeto. Eu acho que, sendo bem sincero, a gente nunca se faz a pergunta assim, o que eu vou usar se não for o papel? É quase o contrário. Putz, o papel não resolve, o que a gente faz agora? Eu acho que a gente tenta, nesse material que para mim é muito o suporte de acontecimentos, a ignição de acontecimentos, o papel ainda é uma solução viável para ele. Eu acho que a gente tem muito a gente vive entre a cruz e a espada, digamos assim. A gente tem as aspirações de muitas equipes que trabalham conjuntamente, mas a gente tem uma linha de corte muito seca também para responder em termos orçamentários, e esse é um dos motivos que explica a utilização do papel de maneira mais presente em todos os casos. Agora, só lembrando, acho que, se não me engano, nas últimas 3 exposições, o material educativo teve uma versão digital, né? Que está disponível para download. Eu acho que ele não traz as mesmas funcionalidades e as possibilidades de articulação que o kit, que o material impresso
impresso, tem, mas a Bienal procurou fazer versões digitais desses kits e deixar disponível para download. No site das exposições e no portal institucional da Bienal, www.bienal.org.br, e no site das exposições. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? A gente volta para as perguntas no final, de qualquer maneira. Então, aqui, o tema da mesa é construindo relações. E eu queria falar para vocês como construir relações, ou pelo menos as experiências de construção de relações com públicos no âmbito da comunicação digital. Antes de começar, eu queria voltar a um ponto que o Kaiser começou a fala dele, que é fazer um breve histórico da criação da área de comunicação. Começou, então, em 2009, com esse pequeno núcleo de design e de internet, em 2010, também um núcleo editorial. Na passagem de 2010 para 2011, a gente consolidou essa área, que está hoje dividida em 4 equipes, 4 sub-áreas, se a gente quiser chamar assim. E um dos primeiros projetos, eu acho que essa área fez enquanto um corpo único, foi um estudo, um primeiro estudo mais aprofundado sobre a Bienal e as relações da Bienal com seus públicos. Enfim, a que públicos a Bienal fala, em que contexto que essa fala se dá e que valores estão em jogo nessa troca, nesse diálogo. Um trabalho que foi feito com uma consultoria externa, mas foi conduzido aqui pela área de comunicação. Aqui eu elenco aqui alguns dos públicos, ou os principais públicos com que a Bienal conversa, ou seja, o público especializado que consome a arte, que frequenta as exposições, tem o público geral, que não é um consumidor, um frequentador costumado de exposições, mas que conhece a Bienal e visita as nossas exposições. Tem, claro, os artistas. Nesses 60 anos de Bienal, 31 edições, acho que já passaram por aqui, se não me engano, 14 mil artistas, entre brasileiros e artistas estrangeiros. A gente fala o tempo inteiro com educadores, professores e com escolas. A gente fala com pesquisadores acadêmicos. A gente fala com a imprensa, fala muito com a imprensa. Tem os colaboradores, nós que trabalhamos aqui, e os colaboradores que prestam serviço para a Bienal. E tem também a comunidade de parceiros patrocinadores, sem falar em outras instituições culturais, enfim, todo o meio cultural institucional com quem a Bienal conversa. Pois bem, a gente fez um estudo, fizemos dezenas de entrevistas com representantes desse público, para tentar entender, então, o que estava em jogo ali nessa conversa, qual a imagem que esses agentes tinham da Bienal, e em que contexto que eles conversavam com a gente. Pois bem, se gerou um relatório imenso, 200 páginas, horas e horas de entrevistas e conversas aqui internas, para a gente, então, chegar a uma síntese que fosse capaz de traduzir o movimento da comunicação da Bienal com todos esses públicos. A gente fez um trabalho interno grande aqui e chegou a essa frase, ou esse tema, que é, então, a forma, a gente acredita que essa seria a forma ideal de como a Bienal deveria conduzir a sua conversa com o mundo.
A virtude da Bienal não está no seu gigantismo, não está no seu papel protagonista, não está no peso da sua história, mas a gente acredita que essa virtude está quando existe e se faz presente, quando a Bienal é capaz de conversar com cada um de maneira quase que individual, em um contato muito próximo. Eu acho que o educativo faz isso todo dia. A equipe atende por ano, se não me engano, mais de 200 mil pessoas, professores, alunos, e é capaz de se comunicar com cada uma quase que de maneira individual. Enfim, viver em contato é o que a gente acredita que deva ser a linha estratégica, ou pelo menos o norte da comunicação da Bienal como um todo. Tá? Feita essa pequena introdução, quero falar de comunicação digital, mais precisamente de redes sociais. Voltando aí na história, 2009, a essa altura, a 29ª Bienal deveria ser inaugurada dali a um ano, em 2010. Como o Kaiser falou, já existia aqui um núcleo de design, um núcleo editorial e um núcleo de internet, sob a coordenação do André Stolarski, mas não havia ninguém pensando a comunicação digital como um todo, que fosse coordenar todas essas ações. Foi dado um passo importante, acho que a essa altura, foi pelo menos a entrada da Bienal no Facebook. O Facebook foi fundado, ou pelo menos chegou ao Brasil, em 2004. A essa altura, já 2010, foi quando a Bienal criou o seu perfil. Se não me engano, foi 6 meses ou 4 meses antes da exposição abrir. Não é essa tela que a gente está vendo aqui, isso aqui é meramente ilustrativo, aqui a gente já está com o perfil falando da 31ª Bienal, mas àquela altura, enfim, foi dado um passo importante, que foi esse ingresso da Fundação Bienal, com àquela altura, os seus 56 anos de vida, fazendo sua estreia no Facebook, mas era ainda uma presença muito tímida, porque as pessoas que estavam alimentando essa página se limitavam a dar conta da programação da exposição, enfim, das palestras, das atividades que aconteciam nesses espaços chamados terreiros, que o Kaiser citou. Então, o Facebook funcionava mais como uma via de mão única da Fundação para fora, falando dessa programação. Passada a 29ª, 2010 para 2011, então, que a área de comunicação se consolidou, a gente contratou uma pessoa para cuidar exclusivamente da comunicação digital e para expandir a presença da Bienal em outras redes. Se eu puder trocar. Perdão, só queria voltar um pouquinho. Apesar de ter sido uma ação tímida, ela teve bastante êxito, porque nesse período de 4 meses a gente saiu, enfim, de 0 seguidores para quase 10 mil. Então, a gente tinha uma demanda represada aí, que alcançou rápido 10 mil seguidores. E também foi uma coisa interessante, porque não foi só o Facebook. Nessa época também a Bienal criou um perfil no YouTube para dar vazão à enorme quantidade de vídeos, material videográfico que a Bienal produz por conta das exposições. A gente registra performances, palestras, entrevistas com artistas. Criamos esse perfil no YouTube e a página do YouTube começou a conversar com o perfil da Bienal no Facebook, e isso começou a ganhar repercussão. Na
passagem, então, voltando de 2010 para 2011, a gente incorporou na equipe uma pessoa exclusiva para pensar essa comunicação de uma maneira mais cuidadosa e que aproveitasse o resultado desse trabalho que a gente fez do Viver em Contato para criar estratégias de comunicação nas redes sociais que refletissem esse estudo, que foi um estudo bastante aprofundado, e que criasse, então, quase que um manual quase que um manual de redação mesmo, ou uma série de estratégias, e que também levasse a Bienal para outras redes que a essa altura também estavam se tornando bastante populares, como o Pinterest, o Google+, o Twitter, enfim, outras redes. Então, a gente criou internamente essa espécie de manual de redação que reflete os conceitos do Vivo Contato. Isso é um documento que a gente chama internamente de Declaração de Escopo e Visão. Não é o caso de ler aqui, mas é isso, ele é quase como um manual de redação. Não só redação, mas ele apresenta a metodologia de como postar, quando postar, o que é assunto, o que não é assunto, como interagir com o público, como responder as perguntas, que tipo de postura a Bienal deve ter, tudo isso alinhado com a nossa visão de comunicação do Viver em Contato. Eu trouxe aqui algumas experiências, e eu acho que essa aqui é interessante, que é como você construir uma relação do público com uma amostra que ainda nem montada está, e ainda nem em montagem. A Bienal e as exposições, desde que eu cheguei aqui, elas têm abertura sempre, e a gente está lá para janeiro, fevereiro, e às vezes parece que não tem muito assunto, e como é que você vai cativando o público e construindo relação com ele e criando expectativa em torno de uma exposição que vai abrir dali a 6 meses, 7 meses. Né? Bom, a essa altura, em janeiro, fevereiro, o grupo de curadores ou o curador da exposição que vai abrir lá na frente, ele já está trabalhando com as nossas equipes aqui de uma maneira bastante intensa. A essa altura aqui, o Kaiser está desenhando e dali a pouco mandando para a gráfica o material educativo, e a gente, na parte de comunicação digital, está alinhando com a curadoria como que a gente vai comunicar ao público, primeiro tentando entender dessa curadoria, todo o universo de ideias e de conceitos que estão ali com ele, e que às vezes nem ele ainda colocou direito no papel, então a gente está aprendendo, está esperando eles também formularem isso de uma maneira mais clara para eles mesmos. A gente está, então, nesse processo de aprendizagem, mas a gente não pode esquecer desse público que está assistindo a gente diariamente nas redes, está ansioso, está querendo saber de coisa. Então, o que a gente experimentou pela primeira vez no ano da 30ª Bienal, que foi 2012, foi uma tentativa de ir criando expectativa nos meses, expectativa junto ao público nos meses que antecedem a exposição, e que mesmo as obras dos artistas ainda não estão definidas, os artistas, muitos deles ainda não sabem o que vão fazer, quando ainda falta 3 meses para abrir
a exposição, eles estão em processo disso. E a gente também não tem imagem das obras montadas, obviamente não. Então, a ideia foi criar um plano de ativação diária das redes, utilizando como principal veículo imagens de referência das obras dos artistas, ou seja, não exatamente os projetos que estarão expostos na mostra, mas imagens de referência de cada um. E diariamente a gente postava uma imagem com o nome do artista, falando, claro, da exposição. Assim, ela abre no dia 6 de setembro e vai até X de dezembro. E, quando possível, a gente também indicava para o público o link ou dava o endereço do site desse artista para que o público também fosse, por conta própria, acessando o artista, acessando a poética desse artista e se interessando, enfim, e ficando com vontade. Essa era a nossa expectativa, de vir ao pavilhão quando a mostra estivesse funcionando. E acho que deu super certo, assim, foi um plano que a gente criou. Deu certo porque o número de compartilhamentos de cada um desses posts sempre foi muito alto. E o número geral de likes da nossa página subiu muito ao longo desse ano. Para vocês terem uma ideia, a gente passou de 10 mil, 12 mil, que foi aquele primeiro arranque, depois da 29ª, a gente passou para 90 mil seguidores ao longo desse ano. Não vou falar aqui que foi exclusivamente por causa do plano imagens, a gente fez um pequeno investimento em publicidade no próprio Facebook, que era uma publicidade que chamava as pessoas para conhecerem a página da Bienal, mas eu acho que isso foi super positivo também, porque as pessoas elas não eram obrigadas a dar like na página da Bienal, elas simplesmente eram convidadas a ir até lá, e uma vez lá elas se tornavam nossos seguidores. Então, e foi uma publicidade muito barata, até recomendo se alguém se interessa em fazer, realmente barato, e o efeito é bastante interessante. Isso também não significa que a qualidade da audiência da nossa página ficou dispersa ou a gente perdeu o foco. Não, se a gente enxergar o perfil dos nossos seguidores, ele está exatamente dentro daqueles públicos que eu mostrei ali para vocês. Então, esse foi um plano que a gente chama de plano imagem, super simples de fazer, a ativação diária, tem a ver com os conteúdos da exposição, não exatamente a obra em questão, mas você aí constrói relação. Acho que esse é um exemplo de construção de relação da Bienal com o público, do público com os artistas, e expectativa para o momento da exposição, que ainda está por vir. Além do plano de imagem, faltando ali um mês para a abertura de fato da exposição, a gente resolveu investir recursos e energia também na produção de uma série de pequenos vídeos em que os artistas falavam da sua própria obra, da sua própria pesquisa, entrevistas que a gente aproveitou a presença física deles aqui no edifício, porque há um mês da exposição a gente está em montagem, então muitos artistas vêm aqui para produzir a sua obra. A gente aproveitou isso para gravar vídeos super curtos, mas procurando dessa vez dar voz aos próprios artistas. Isso tudo subiu no canal YouTube, conversando também com o Facebook. A audiência foi altíssima. Ao final de cada vídeo desse, sempre havia um convite para que o público viesse à Bienal. Enfim, o nosso intuito não é só construir as relações, mas que o público viesse de fato conhecer a exposição. Então, no final de cada vídeo tinha ali um convite. Isso foi o que a gente fez para a 30ª Bienal em 2012. Aí, eu quis trazer um outro
uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta com a qual a gente se deparou nesse percurso, que é como você constrói uma relação do público com a instituição e não necessariamente com as exposições, né? Num ano em que não se faz uma exposição bienal, ou quando você não está falando de uma exposição intermediária, que a Fundação Bienal promoveu nos últimos 4 anos, nos anos em que não se fez bienal, nós fizemos grandes exposições. Mas e quando você quer construir uma relação do público com a fundação, com a instituição? Como é que se faz isso na internet, no Facebook? A gente nunca tinha vivido isso, nunca tinha experimentado isso. Bom, além de retomar a cartilha do Viver em Contato, porque aquelas informações e aquele trabalho, eles não se resumiam a como comunicar uma exposição, mas principalmente como uma instituição poderia se comunicar. Retomando essa cartilha, a gente, junto com a equipe do Arquivo Histórico da Bienal, eu não sei se vocês aqui conhecem, certamente conhecem, a Bienal tem um arquivo histórico sobre arte moderna e arte contemporânea brasileira, um dos principais arquivos do Brasil nessa área. É um arquivo que nasceu e foi sendo alimentado com material produzido na construção dessas 31 bienais. É um acervo riquíssimo. Hoje ele está fechado para consulta, porque a gente está passando por um processo de um projeto de catalogação dele. Mas é um arquivo aberto ao público, aberto para pesquisadores, e ali é um repositório incrível de toda essa história, né? Por aqui passaram esses 14 mil artistas, passaram outras centenas de curadores, passa acadêmicos do mundo inteiro. A gente, junto com a equipe do arquivo, criou um blog que está hospedado no portal da Bienal, e que semanalmente esse blog fosse alimentado com posts, com entradas que dessem vida a esse acervo. A Fernanda Cury, que é a editora do blog, ela, a princípio, ia levantando material ou pequenas histórias, curiosidades, a partir da pesquisa que os professores, que os acadêmicos iam empreendendo lá no arquivo, e ela ia achando pequenas preciosidades dentro dessas pesquisas, ia transformando isso em pequenas pílulas, às vezes, muitas delas com um tom de humor, uma coisa gostosa de se ler, mas que fosse, a ideia é essa, que fosse meio que dando vida a esse acervo, que, enfim, um arquivo histórico de 60 anos, né, o próprio nome, já as pessoas ficam um pouco com preguiça, ou pelo menos o grande público tem preguiça e tal. Foi uma maneira legal da gente jogar um pouco de luz sobre a história da Fundação e criar intimidade do público com a instituição. Se puderem acessar, acho que vocês vão gostar, mas foi uma iniciativa bacana de aproveitar, então, o arquivo histórico da instituição, transformar isso numa linguagem mais leve, mais arejada, e fazer disso uma ferramenta de ligação com o público geral, não necessariamente o público especializado. Bom, para falar de 31ª Bienal também tem algumas iniciativas que eu queria falar na área de comunicação digital. A primeira delas é o site da exposição. Esse site traz uma novidade em relação aos sites anteriores que a gente faz. Só para esclarecer, a gente tem o portal Bienal, que seria o site da Fundação Bienal, e para cada exposição
a gente faz um site específico. A grande novidade desse site, na verdade, está na forma de produção e publicação de conteúdo. Não é a primeira vez que a gente trabalha em contato estreito, em vivo contato com a curadoria, porque os outros sites sempre partem daí, de uma conversa bastante estreita com a curadoria da exposição, mas dessa vez a gente apostou numa relação com os artistas da exposição. Os outros sites se limitavam a apresentar os artistas com um pequeno texto explicativo. Geralmente, 90% das vezes, esse texto era quase que ipsis literis o texto que estava no catálogo ou no guia da exposição impresso. A gente só transportava ele para o site, às vezes com a mesma imagem, e dessa vez não, a gente resolveu apostar numa conversa com os artistas. Então, os artistas são produtores de conteúdo do site, do blog. É um blog que está hospedado dentro do site. Aqui vocês têm algumas imagens. Eles colaboram com textos, com imagens, não necessariamente naquele estilo jornalístico ou uma coisa bem meio quadrada, assim, com começo, meio e fim. Às vezes é um poema, é uma música, são só fotos, às vezes é um vídeo que ele gravou durante a pesquisa dele aqui em São Paulo ou na Amazônia, ou ele mandou da Europa para cá. Enfim, eles são instados a colaborar. A gente publica, tem muito pouca edição, às vezes não, sempre tem tradução, mas a gente procura editar o mínimo possível. Então, acho que para voltar aqui ao tema da mesa, que é construindo relações, eu acho que aqui a gente também deu um passo nessa direção na construção desse site, uma coisa que a gente nunca tinha feito e nunca tinha tido uma relação com os artistas para esse fim. A 31ª Bienal vai ter em torno de 75 projetos. Cada um desses projetos é feito em colaboração de às vezes mais de 2 pessoas. Então, isso tem um universo de umas 200, 300 pessoas envolvidas, e que a gente procura fazer contato e trazer conteúdo deles. Uma outra iniciativa, que aqui vocês me desculpam, mas essa imagem aqui é fake, tá? Eu botei só para tapar o buraco, porque a ideia foi também iniciar a construção de uma relação com escritores e blogueiros. A Bienal sabia que existia, mas nunca tinha conversado diretamente com eles. A gente resolveu chamar esses editores para conhecer a curadoria da 31ª Bienal e o recorte que a gente fez para esse convite foram pessoas que escreviam ou estavam engajadas na discussão de temas que tivessem a ver diretamente com o projeto curatorial da 31ª Bienal. Então, a gente chegou numa lista de, se não me engano, 30 blogs. Convidamos essas pessoas para virem aqui no pavilhão. A gente promoveu um encontro com a curadoria e tiveram presentes, acho que 17 blogs, um matiz mais variado possível. Então, tinha gente que estava pensando e escrevendo sobre sexualidade, gente que estava escrevendo sobre políticas urbanas, pessoas que estavam discutindo questão de gênero, política propriamente dita. Tinha, enfim, um universo bem grande, arte, cultura, obviamente, arte contemporânea. Então, foi um encontro super legal com a curadoria e com a área de comunicação da Fundação. Isso é, enfim, uma tentativa de expandir as redes de comunicação, sair daquele cardápio
tradicional, que é publicidade, imprensa, né, ou mesmo redes sociais, que hoje já não é mais novidade, mas tentar conhecer essas pessoas que estão escrevendo, que estão discutindo, trazer para cá, construir relações. Então, foi a primeira vez que a gente fez isso, foi super interessante, funcionou. Essas pessoas agora estão próximas do projeto, estão discutindo o projeto da 31ª Bienal de uma maneira espontânea nos seus espaços, por aí na web. A gente compartilha informações e material para essas pessoas, elas devolvem questões e devolvem materiais para a gente, e essa conversa tem sido super positiva. Eu acho que é uma iniciativa que eu queria compartilhar com vocês. Bom, por fim, para terminar, a gente resolveu também investir na produção de vídeos esse ano, mas de uma maneira um pouco diferente do que a gente fez nos anos anteriores. A ideia não foi fazer vídeos com entrevistas em que os artistas falavam, mas fazer vídeos temáticos que tivessem no seu roteiro, trouxessem nos seus roteiros o próprio tema ou as ideias em torno da 31ª Bienal, a ideia de transgressão, a ideia de imaginação, a ideia de, enfim, de experimentar novos usos, novos sentidos para o pavilhão da Bienal. Acho que esse é um tema que cruza todos os vídeos aqui que a gente vai assistir. Então, a gente investiu na produção de duas séries. Uma que explora isso que eu acabei de falar, e uma segunda série que são vídeos, aí sim, mais tradicionais, de perguntas e respostas com a curadoria. E não perguntas super complexas e aprofundadas sobre a arte contemporânea, mas não, perguntas daquelas que as pessoas comuns, que não são especializadas, têm sobre a arte contemporânea. E a gente procurou colocar os curadores da exposição para responder essas perguntas. Então, o que eu vou mostrar aqui hoje, esses vídeos ainda não foram ao ar, vocês vão ver em primeira mão. Eu vou mostrar um vídeo dessa série de perguntas e respostas, e depois eu vou mostrar 4 dessa série temática, tá? I think it's important that art has an idea of use to it. And this use is not necessarily something that you can use every day or that is obvious. But I think the use of art relates to the imagination. What art does, it's an extraordinary thing in a way. It allows you to imagine the imagination of somebody else. You step into the imagination of another person. And this is quite a remarkable thing to happen. Right? And in a sense, this is the use of art. Yeah? The use of art builds our understanding of other people, of others, and what it is to not be ourselves, but to look through the eyes of somebody else. And this is something which I think is an essential part of society, essential part of living together. So the function of art is really fundamental to the idea that we're a human society where lots of individuals share space and have to share in conflicted ways their identities and their activities. Então, essa é a série Perguntas e Respostas. São 7 curadores, né, que a gente tem na 31ª Bienal. Cada um deles respondeu ali uma média de 3, 4. A gente tem 20 e tantos vídeos. São sempre vídeos curtos. Eles foram feitos para a internet, vão estar no nosso canal YouTube. Isso vai ser compartilhado no Facebook. E eu queria depois compartilhar esses vídeos com vocês também, para que vocês compartilhem em suas redes. Agora a gente vai ver 4 peças que a gente fez, dessas que eu estava comentando, que no seu próprio roteiro, e de uma maneira fantástica, assim, meio
vocês vão ver, exploram os conceitos da curadoria. Esses vídeos também são inéditos, acho que essa semana a gente começa a subir eles aqui. Todos 7 vídeos, cada um tem uma personalidade diferente. Como vocês viram ali, o verbo da frase, como falar de coisas que não existem, a gente troca para diferentes verbos que remetem a diferentes situações e ideias. Essa troca dos verbos acontece não só nos vídeos, mas em outras peças de comunicação. A gente vê os últimos 2 aqui. Acho que a ideia, todos eles trazem essa ideia de desacralizar um pouco o espaço da arte, o prédio histórico da Bienal, o projeto do Niemeyer, enfim, trazendo situações impensáveis para esse espaço aqui que a cada 2 anos recebe a arte contemporânea, enfim,
A ideia mais ou menos foi essa. É isso. Obrigado. Bom dia, meu nome é Negrais, Fundação Bob Marley. Eu queria saber se foi pensado já o público, essa coisa de trazer o público do skate, por exemplo, que fica do lado de fora, se já foi pensado para como atrair, né, mais um público, né, que foi conversado nas outras anteriores, essa coisa das pessoas, né, do público que fica fora, e muitas vezes está tendo a Bienal e elas não ultrapassam a porta para poder ver o que está dentro e tão perto. Se foi pensado o do skate, o do cachorro também, porque... Essa é uma ótima pergunta, porque acho que, a priori, o nosso objetivo era trazer o público para a exposição. A ideia é promover a exposição, não só criar um diálogo legal com a curadoria em formato de vídeo, mas o nosso objetivo final é trazer as pessoas para cá. Então, nesse sentido, sim, a gente quer chamar as pessoas, sejam elas skatistas, bikers, enfim, passeadores de cachorro, a gente quer que as pessoas venham para cá. Agora, no entanto, a Bienal tem uma questão muito delicada, uma exposição, acho que qualquer exposição de arte, uma exposição desse tamanho, tem uma questão muito delicada com relação à circulação de skate, bicicleta dentro de um espaço expositivo. Enfim, a gente tem as restrições de segurança aqui, assim como comer e beber não é permitido dentro do espaço expositivo, não por uma questão simples de segurança. A circulação de skate e bicicleta também não é permitida. Agora, é interessante pensar que esse projeto da 31ª Bienal, ele transforma o edifício de uma maneira, acho que envidraçado, e quase que o parque entra dentro do prédio ali, se não fosse os caixilhos de vidro, ali seria quase que uma extensão do parque e vice-versa. A curadoria está transformando aquele lugar num edifício parque. Eles deram o nome de edifício parque. Qual é a diferença do uso desse espaço em relação às outras bienais? É que ali e não é exposição. Não vai haver catracas para você entrar naquele lugar ali. As portas elas vão ficar abertas de ambos os lados. A ideia é que aquilo funcione mesmo como uma extensão do parque, as pessoas possam entrar. A catraca, se é que vai ter catraca, porque eu acho que a gente vai adotar um sistema de controle de acesso menos invasivo, sem perder o pé da segurança, mas acho que não vai haver catraca. Esse controle vai ser da rampa para cima, então esse espaço vai ser um espaço de convivência realmente livre. Vai ter obra de arte ali, mas esse espaço não está sendo encarado como um espaço expositivo, onde a circulação obedece a algumas restrições, inclusive o uso do skate. E uma coisa que a gente está fazendo para essa Bienal também é prover os guarda-volumes de guarda-skates. É um absurdo a gente estar aqui no parque, sábado e domingo, isso aqui, mesmo durante a semana, está bombando de gente com skate, e você ter que barrar o cara na porta e falar, não, lamento, mas você vai ter que deixar o seu skate no chão aqui fora, a Bienal não pode se responsabilizar se você quiser ver a exposição. Então a gente vai ter guarda-volumes com capacidade para guardar o skate, e é isso. Mas a circulação de skate no espaço não vai ser permitida. Só mais uma pergunta. Você estava falando do Facebook, eu ia perguntar se vocês promoveram. Perdão? Você falou das redes sociais, né? Quanto ao Facebook, essa coisa da promoção, né? Diária, tal, que você faz um investimento na promoção e eles fazem toda essa parte de marketing, né? Vocês seguem um analítico também? Vocês estudam aquele gráfico analítico para poder fazer as ações ou não?
Eu acho que a gente estuda muito menos do que deveria. Que é uma ferramenta que o próprio Facebook vem aprimorando cada vez mais, né? Ele vem te dando mais, vai granulando cada vez mais os dados e as possibilidades de você entender aquilo de maneira analítica. A gente acompanha, assim, mas confesso que a gente precisa... exatamente. Mais à frente? Olá, meu nome é Cristina, eu sou estudante de artes visuais. O que a gente vê nas exposições não tem um espaço para criança. E os pais vêm com criança. Nas primeiras voltas, eles já estão puxando as crianças irritadas. Assim. Então, assim, eles vão pensar numa Bienal dentro dos processos e ferramentas, tanto para o skate como para a criança, assim, os pais deixam lá e elas ficassem lá, entendeu? Eles verem as obras de arte tranquilos. A SP Art também teve um negócio, não tinha espaço para criança. Você via os pais assim, onde ia ter que passar correndo nas galerias para ver, entendeu? Assim, uma vez que você está vendo arte, quer dizer assim, trazer a criança é uma coisa legal, né? Assim, ter revistinhas para elas, uma equipe, né? Se vocês pensaram nisso. Pelo menos aqui, enquanto área de comunicação, a gente não pensou isso e também não sei se há exatamente essa demanda aqui. Eu não sei, talvez alguém do educativo que está atendendo o público ali no frente a frente ali pode te responder melhor. Mas, pelo menos a minha cabeça, o que vem são os ateliês e as visitas guiadas e as atividades em ateliês que o educativo oferece para o público infantil, enfim, ou com os pais. Isso acontece semanalmente. Mas criar um espaço ou um cercadinho para... Não nesse sentido, eu digo assim, porque é um público, vocês querem atingir um público, é um público também, criança vai trazer uma não, claro. Né? Então, assim, uma das coisas que passa na minha cabeça é criança, mas o cachorro, o skate, então, assim, atividades para... A Daniela do Educativo está pedindo a palavra, eu vou passar para ela. Bom dia, gente, estou aqui no fundo, tudo bem? Eu sou responsável pela coordenação do Educativo, da Bienal. De fato, nós não pensamos um espaço para que as crianças possam ficar desacompanhadas. Né? Nós temos, sim, um ateliê com programação infantil, em que ateliê livre, programado para os finais de semana. Nós temos visitas para as crianças, nós pensamos nas crianças, mas nós não pensamos nessas crianças como uma atividade que ela é recreacionista. Tem um lado educativo que ele é considerado, mas que ele é acompanhado pelo educador, pelo professor dessas crianças ou pelos pais, os responsáveis, os familiares. A partir do momento que essa criança, depois dos seus 12 anos, ela já pode às vezes ficar um pouco mais sozinha, o pai pode estar ali em torno, ou um pouco mais velho, ela até pode ficar um tempo no ateliê para que o pai visite a exposição. Mas essa não é uma responsabilidade do educativo, né? Cuidar da criança enquanto o pai está visitando a exposição. Acho que é uma das coisas que a gente pode pensar, mas não é uma das coisas que a gente considera hoje como fundamental. Cuidar da criança para que o pai visite autonomamente, mas sim para que essa criança tenha uma experiência, uma vivência aqui na exposição, acompanhada do seu pai, que esse pai tenha também uma vivência no espaço positivo junto do seu filho. Caso ele queira visitar, aí ele tem que recorrer a outros recursos. Por nada. Oi. Meu nome é Guilherme, eu sou de Curitiba. Eu queria tirar uma dúvida quando você falou do material educativo. Como que é o plano de distribuição desse material? Como que ele chega ao professor ou alguém solicita? Como que ele funciona essa distribuição? Eu lembro que em Curitiba teve uma palestra da Bienal de São Paulo que a gente recebeu esse material da 29ª, que foi distribuído no auditório. Mas teve gente que me perguntou, como que você ganhou? Dá para pedir? Como que funciona? Então, como que funciona esse plano? Se é direto para a Secretaria de Educação, se é pela Prefeitura de São Paulo, como que funciona?
Bom, eu talvez nem seja a pessoa mais indicada para te responder, eu acho que o educativo responderia muito melhor, mas a resposta são eles mesmo. Eu acho que o educativo faz uma distribuição 1 a 1, quase, corpo a corpo, como em muitos casos em eventos do tipo que você participou. E esse material, ele nunca chega, até onde eu entendo, ele nunca chega desacompanhado. Ele sempre chega numa dinâmica, sempre chega numa conversa, sempre chega num encontro. E eu acredito que as pessoas que queiram acessar o material, se elas não se derem por satisfeitas, e eu entendo, com o material disponível na internet, com a versão que a gente sempre faz para multiplicar esse acesso, eu acho que o educativo da Bienal é onde você vai procurar. Você entra em contato e pergunta que tipo de material você pode ter, ou pede algo específico que te interessa. É sempre pelo educativo. Porque, como eu falei, ele é muito um suporte para acontecimentos. E eu acho que a própria distribuição dele reflete isso. Kaiser, só para complementar, tem uma ação que o Educativo faz que se chama Laboratório de Material Educativo. Que aí, além de distribuir o material, tem toda uma ação de como ele foi feito, de como pode ser utilizado. E, então, esse é um encontro específico que a gente sempre entrega. E hoje aqui vocês também vão receber no final do dia. Bom dia, meu nome é Paulo, sou professor universitário e diretor de um Centro de Cultura, Pesquisa e Museu. Minha pergunta é sobre aquela cartilha a respeito de mídias sociais. Primeiro, perguntar se é material interno ou se está disponível. Queria que você explicasse um pouco como é o dia a dia de quem alimenta essas mídias, se com base nessa cartilha, então a pessoa que é responsável pela alimentação, ela vai lá e posta e responde, ou se tem algum processo de aprovação, e um pouco quais seriam as inquietações aí na alimentação dessas mídias. Bom, a princípio, ele é um documento interno, porque ele traz questões, enfim, fruto de discussão interna aqui de dentro da instituição, enfim, ele não é exatamente um documento para ser compartilhado, mas é um documento bastante simples, parece complicado, mas não é. Ele dá diretrizes para o trabalho de quem vai alimentar essas redes sociais, tanto na questão de conteúdo, forma, periodicidade, estratégias, possibilidades. Algumas das possibilidades de ações que foram feitas no passado estão ali, elas estão relacionadas ali para serem consultadas. Se a pessoa quiser reeditar ou retomar alguma ação, ela tem ali informações sobre o que foi feito. Enfim, é um documento simples, na verdade. A famosa pessoa que atualiza diariamente as redes sociais está aqui presente. Ela pode explicar melhor sobre... Quem é a pessoa? Oi. Apesar de haver essa cartilha como uma base, é importante ressaltar que a questão das redes sociais é uma coisa que ela vai mudando o tempo todo. Eu cuido disso na comunicação, a Vivian cuida disso no educativo, porque não só as ações de comunicação, como as estratégias que ele mostrou que a gente faz, tem também os encontros, as atividades do educativo que são de muito mais rotatividade do que as outras atividades da Fundação, que a Vivian vai alimentando. Os formatos, tanto de Facebook quanto do Google+, que agora veio como uma tentativa e as pessoas, todo mundo que tem Gmail tem um Google+, ele já tem um público só pelo fato de você ter aquele e-mail. Então, por exemplo, a gente tem um público lá de 116 mil seguidores e não tem quase um like em uma foto, porque as pessoas não entram lá. Então, é uma coisa muito orgânica, porque apesar da gente ter uma cartilha, é muito difícil dizer para você que a gente bate metas e horários. Você vai sentindo exatamente pelos gráficos, pelos compartilhamentos
e pelo que as pessoas estão comentando, o que é legal e o que não é. Então, a gente tem como te dar uma base de coisas legais que podem ser feitas ou não. Uma coisa, talvez, que fosse interessante, se há essa demanda, seria, de repente, a gente colocar um post no blog com umas dicas, não sei, penso, ou trocar alguns e-mails. Agora, eu te digo que é um trabalho muito mais orgânico e muito mais humano do que se pensa de trabalhar em redes sociais. Eu acho que a Júlia falou bonito. É um trabalho muito intuitivo também, um pouco para responder a sua pergunta aqui, né? Se a gente fica ali analisando e acompanhando os gráficos, sim, a gente fica, poderia fazer muito mais, mas acho que a aposta é mais na sensibilidade do momento, de saber se isso vai render, se não vai render, como é que eu compartilho isso junto com aquilo, em qual lugar, como é que eu ligo isso com o site. Eu acho que tem uma coisa de feeling que é essencial também. Eu sou a Paula, do Educativo da Bienal. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe Kaiser. Queria que você comentasse um pouquinho do material da 31ª, que afinal você acabou não comentando na sua apresentação, porque agora a gente está no processo de criar os laboratórios de material educativo, né, com os professores, os educadores, e a gente ficou pensando qual é a potência desses cartazes, que é uma redução bem grande, né, de obras de artistas no material educativo, que são simplesmente 10 cartazes, e na potência dessa imagem, assim, como você entende se essa imagem é potente, como é que ela pode ter uma potência, que uso que ela pode ser alcançado. Eu acho que uma coisa que eu gosto bastante do material, pistas educativas, acho que isso é um plus, né, desse material, que são as pistas já bem construídas, assim, mas queria que você comentasse um pouco. Então, aproveitando o ensejo, imagino que alguns de vocês tenham visto o material já, não sei. O material desse ano... Tá, não. Pode ficar interessante, então, uma amostra dos cartazes. Esse aqui é bem bonito. Esse ano, a gente eu acho que fez digamos assim, tornou algumas decisões mais enxutas, botou mais peso em algumas coisas. Uma é essa que você falou das imagens, elas ganham outra presença, elas ganham uma outra possibilidade de ocupação nos espaços, nas salas de aula e tal. E de alguma maneira, elas se tornam protagonistas mesmo. As imagens em outros materiais foram, muitas vezes, referências e, às vezes, pontuações. Nesse, realmente, as obras aparecem de maneira mais imediata. E atrás dos cartazes você tem o que seria o equivalente ao conteúdo das fichas, falando um pouco mais dos artistas, falando um pouco mais da obra que está em questão, mas apresentando outras obras também. Então, acho que esse ano tem uma coisa de pensar os projetos para além dos artistas, ou seja, tem projetos que tem mais de um artista, isso é interessante, mas também tentar se aprofundar nas questões suscitadas por esses projetos, né, no mundo. Eu acho que é uma questão que o educativo sempre traz, é importante, que é como... Obrigado. Que é como a arte contemporânea e a arte em geral fala de todo o resto, né, não só de si mesma. E as pistas educativas, que são essas pequenas fichas, elas vêm ao longo dos materiais numa constante. Elas se tornaram um elemento até mais constante do que outros gêneros de texto dentro do material. E elas, dessa vez, realmente são a segunda metade do material. Então, o material é realmente uma presença dos projetos e uma atenção especial a menos projetos, ou seja, a gente não tem 90 fichas de artistas, a gente tem bem menos. E a outra metade são as pistas educativas. Eu acho que as pistas, o educativo pode até falar muito melhor do que eu, elas são uma espécie de texto que tem uma praxis, né? Um texto que leva para uma ação, um texto que leva para não só para uma reflexão, mas para um tipo de movimento para fora do material educativo. Então, eles são pontos de partida muito interessantes para
acontecimentos em torno do material. E o material é realmente sobre isso, quando a gente pensa que metade dele são pistas que estão associadas a conceitos, mas que levam, sobretudo, a reflexão e ação. Vocês vão receber esse material, provavelmente, e ele tem o que eu poderia dizer em relação aos anteriores, de maneira bem resumida, é que ele é mais simples e, no que ele se propõe, talvez mais forte. Ele faz bota esses dois pés muito firmes nas pistas, nos projetos, e eu acho que com isso ele dilui menos a atenção em torno de outras coisas. Eu acho que o material educativo tem ganho ao longo dos anos uma certa maturidade, faz propostas mais concisas e faz ataques, digamos assim, se eu posso falar em ataca questões mais precisas. Eu acho que o material mais potente nesse sentido, porque ele fala talvez sobre através de menos elementos. Oi, eu sou a Neiva, sou da coordenação do educativo do Museu do Café de Santos, e nós estamos elaborando o nosso material educativo. E aí a minha pergunta é, vocês tiveram a preocupação de fazer essa curadoria compartilhada com o educativo para perguntar o que é o que o público quer, uma curadoria compartilhada? Se houve essas consultas no educativo, olha, o que o público está pedindo, o que vocês acham que seria interessante colocar no material, esse tipo de intercâmbio, na verdade, né? Eu acho que esse intercâmbio ele acontece naturalmente pela maneira como o material educativo chega nas pessoas, é utilizado, digamos, até jogado entre as pessoas. Então, acho que o educativo ele acumula muita experiência dessas dinâmicas, e quando ele chega para começar a conversar sobre o material seguinte, ele traz isso tudo. Mas ele traz isso tudo de uma maneira orgânica. Acho que faria muito pouco sentido num contexto como esse, que envolve tanta gente, tantos lugares diferentes, tantas facetas, pensar em termos de pesquisa objetiva. Acho que a pesquisa objetiva ela geraria o resultado pressuposto, ela quase não revelaria nada de novo. Então, quando essas dinâmicas com as equipes do educativo, elas geram essas experiências são incorporadas, mas não de maneira programática. Sempre tem espaço para arriscar em alguma coisa, sempre tem espaço para pensar, às vezes, algo do nada, digamos assim. Por exemplo, a embalagem desse material, essa estrutura, ela não veio de uma demanda encontrada nos públicos, não é sobre isso. Ela é mais um experimento, ela é mais um teste, ela é mais uma fala, um diálogo permanente com esses públicos. Então, acho que justamente essa medição, como é que a gente controla tanto a importância que se dá para o feedback dos públicos, mas também como é que mantém o espaço para propor coisas novas. Porque se a gente se pautar só pelo que as pessoas falam, talvez a gente tire possibilidades dos materiais futuros. Então, respondendo a sua pergunta de maneira concisa, essas demandas, essas percepções, elas chegam sintetizadas, chegam digeridas, chegam retrabalhadas pela equipe educativa. E a gente confia muito neles para fazer esse trabalho, até porque nós somos uma equipe infinitamente menor, não teria como manter esse processo em aberto o tempo todo. Eu queria fazer um complemento. Então, para chegar nesse ponto, desse filtro que o Kaiser falou, nós temos diferentes maneiras de levantar essas informações, de realizar as pesquisas com o nosso público. Como a Bianca mencionou, nós temos encontros, laboratórios de material educativo, onde a gente consegue aqui, junto com o público, já identificar os pontos positivos, negativos do que funcionou, não só em formato, mas também em conteúdo, das nossas proposições, das ações que são desenvolvidas. Nós já temos um outro também encontro, que era relato de professor, onde ele vinha aqui como palestrante e contava o resultado, como aquele material foi trabalhado em sala de aula com os alunos ao longo daquele ano, ou às vezes em diferentes anos, ou como ele trabalhava com os diferentes materiais, considerando a 29ª, e de repente materiais mais recentes.
E esse material em especial, nós tivemos um workshop para elaboração dessas pistas que estão aí. E nós contamos com a participação de professores, educadores, supervisores, artistas, os curadores e a equipe do educativo para construir esse conjunto de pistas que esse material comporta. Então, foi uma experiência assim, muito bacana, transformadora, enriquecedora e, de novo, está alimentando para o próximo material e a cada edição a gente pensa uma alternativa de estar mais perto do nosso público. Claro que é um filtro, de novo, né? Porque a gente trabalha com uma quantidade de pessoas, a gente não consegue ter um alcance tão grande, mas também tem devolutivas e ferramentas de avaliação e a gente vai combinando esses diferentes olhares através dessas diferentes ferramentas e desses encontros para tentar chegar no formato mais adequado para aquela exposição, para a curadoria daquele ano, não só da curadoria geral, mas também da nossa curadoria do educativo, realizada pela Estela, e atendendo um pouco as intenções dos professores. Você respondeu? Uhum. Não, então eu e Itabara agradecer enormemente a chance de estar aqui com vocês, foi muito bom. E enfim, se vocês quiserem manter contato, façam contato com a gente. Eu gostaria de saber se eu posso mandar materiais, os vídeos para vocês pelo e-mail de cadastro que vocês têm com o educativo, ok? Legal. Tá ok, valeu. Bom, Obrigado. é isso aí.